Ele diz assim: existem 3 coisas que conectam qualquer pessoa. Existem 3 coisas que conectam toda a criação: o amor, o tempo e a morte. Porque todo mundo deseja ser amado, todo mundo tem expectativa em ser amado, todo mundo tem preocupação com o tempo. Quanto tempo de vida tem, quanto tempo vai durar, como que vai ser. E todo mundo tem preocupação ou não gosta muito de falar a respeito da morte. E aí quando ele falou aquilo, eu dei pausa no filme e falei: Deus, fala comigo, tem algo poderoso, tem uma chave poderosa aí. Deus falou algo comigo. Deus disse: presta atenção, isso pode ser uma chave poderosa para alguém aqui nesse auditório. Deus disse: sabe, filho, antes do pecado, só uma dessas 3 coisas estavam disponíveis para a criação: só o amor. Todos os dias eu ia no jardim e me relacionava com a criação. Não existia medo, não existia ansiedade, e não existia, irmão, olha que coisa incrível, não existia tempo. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus sopra no homem e a zoe, a própria vida de Deus, Deus faz o homem eterno, assim como ele é. Você sabe em que momento o tempo entrou na nossa história? Depois que nós pecamos, a criação peca, e Deus fala: olha, agora você vai colher do suor do teu trabalho, agora a mulher vai sentir dores de parto, e vocês não vão viver mais do que 120 anos. Deus estipula um limite de tempo para a criação, mas antes não existia. Então Deus falou comigo: sabe, naquela cruz Jesus conectou essas 3 verdades. Agora em Cristo nós temos o amor disponível todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Cristo a morte não é mais o fim da nossa história, é o começo dela. Aqueles que morreram em Cristo, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E o tempo, pastor? O tempo não é mais quem define os nossos dias. Você sabe por quê, irmão? Porque vida eterna não começa na sua morte, a vida eterna começa na sua entrega. No dia que você fala: Jesus, eu entrego hoje a minha vida para você, está sendo escrito o teu nome no livro da vida. É o que a palavra diz. A vida eterna não é a vida apenas depois que você morre. A vida eterna é a vida depois que você morre para você mesmo estando em vida. Isso é redenção. É entregar para Deus os meus melhores dias e receber de Deus os melhores dias que Ele planejou para mim. Redenção é abrir mão de quem eu me tornei e experimentar quem Deus sempre quis que eu fosse. Redenção é entender que o André tem planos legais a respeito dele, mas Deus tem planos eternos a respeito do André. Eu estava compartilhando isso hoje de manhã. Eu falei: cara, quando Deus me encontrou, eu tinha 17 anos. Eu achava que eu tinha o controle de tudo. Eu achava que eu estava indo bem. Eu achava que eu já tinha projetos para os próximos anos. Eu tinha 17 anos, estava me relacionando com uma mulher de 27 que já tinha um filho. Ela se separou para a gente ficar junto. E no meio daquele caos eu achava que tinha algum sentido o que eu estava fazendo. Eu morava fora, fazia faculdade. Até que um dia, irmão, com 17 anos, Jesus me encontrou. Eu nunca imaginei. Eu estava na casa dos meus pais. Uma família pastoral foi visitar os meus pais. E aquele pastor orou por mim. E o final da história você já sabe. Eu casei com a filha do pastor, porque eu não sou bobo também. E a minha história com a Kezinha está extremamente relacionada à minha história com Deus. Mas sabe o que eu acho interessante? No momento que eu conheci Jesus, é como se Jesus falasse: ei, filho, você quer saber o que eu sonho para você? Você quer que eu te mostre o que eu tenho para você? Irmão, quando a gente entende que Deus é um pai melhor do que eu sou, e que Deus tem sonhos para os meus filhos melhor do que eu tenho, eu desisto de tentar competir com os sonhos de Deus e eu começo a mergulhar e querer viver os sonhos dele. Então o que eu quero te convidar, e eu já estou finalizando essa mensagem, é que nesse Natal você faça 2 coisas, não esquece disso. A primeira, você celebrar tudo que já viveu. Você lembrar o inferno que Deus te tirou. Você lembrar de livramentos que Ele te deu, visíveis e alguns que você ainda nem sabe. Você celebrar coisas que você experimentou que pareciam impossíveis e Deus tornou inevitáveis. Você lembrar de portas abertas. Irmão, eu estava falando com a Kezinha ontem. Eu falei: amor, você tem noção que a gente viveu 5 anos em um? Eu comecei a lembrar de coisas que a gente viveu esse ano. E a Kezinha falou: parece que tem 2 anos. Eu falei: então, foi em março. A gente falava isso aqui: parece que tem 3 anos. Então, foi em agosto. Irmão, entende? Não dá para a gente mensurar viagens como sendo um favor de Deus. Não dá para mensurar algumas portas como se isso fosse uma performance maior em Deus ou não. Mas uma coisa eu preciso dizer: eu toquei nações nesse ano que eu nunca fui, nunca imaginei. Eu tive acesso ao coração de pessoas que eu nunca imaginei. Deus fez coisas que eu nunca imaginei. Deus abriu portas que eu nunca imaginei. Deus levou a gente a lugares que eu nunca imaginei. Deus fez coisas sobrenaturais que eu nunca imaginei. E aí ficou muito claro para mim o seguinte: ei, filho, quando esgota a tua imaginação, começa o meu sobrenatural. Vai muito além do que você pode imaginar. Pastor, então me diz uma coisa: no início
do culto, você falou que a gente precisa ter uma visão clara. Você falou que a gente tem que desenhar e fazer rabiscos. Ficou um pouco confuso para mim, então eu vou te explicar. Entende isso, em nome de Jesus. Deus não rejeita os seus rabiscos. Ele quer que você continue sonhando e dizendo para Ele quais são os seus sonhos. Mas Deus está falando, não rejeita os meus rabiscos também. Não rejeita o que eu tenho para você também. É infinitamente maior, é infinitamente melhor, é infinitamente mais poderoso, mais profundo. Irmão, entende isso em nome de Jesus? Às vezes a gente olha para coisas que a gente está vivendo e parece que Deus está com pressa. Mas Deus não tem pressa. Porque acreditar que Deus tem pressa é dizer que Deus em algum momento perdeu o tempo da história e agora está correndo atrás para tentar colocar em ordem de novo. Entenda isso. Deus, quando começa a fazer algo mais acelerado sobre você, não é pressa de Deus, é aceleração. E sabe por que isso acontece? Porque você está disponível para viver coisas que Deus já desejava derramar há anos, mas você está disponível agora. Tem coisas que eu estou vivendo esse ano que há 2 anos atrás, se Deus me desse, talvez eu me perderia. Tem coisas que eu estou vivendo esse ano que há 10 anos atrás, se Deus me desse, certamente eu me perderia. Então Deus está falando, ei, eu já tenho tudo isso preparado para você. O que está faltando? Você está preparado para receber. A promessa não precisa de processo, irmão. Quem precisa de processo é você. Deus está falando, ela já está pronta. O que falta para você está pronto para ela. Menos mimimi, menos desculpas. Parar de ficar adiando aquilo que Deus quer fazer e falar, Deus quer saber? Eu estou cansado de tentar fazer do meu jeito, seja feita a tua vontade. Deus quer saber, eu estou cansado de tentar na força do meu braço, eu quero viver na tua força. A tua força me basta, o teu favor me basta, o Senhor é suficiente, o teu sacrifício é suficiente, nada mais precisa ser acrescentado. Tudo que eu preciso já está em ti. Você está comigo? Diga amém.